Ai! Hoje a gente vai fazer uma breve análise sobre o novo manhwa que está em lançamento, A Cavaleira da Flor Gelada. Tendo como gênero ação, aventura, drama, fantasia, psicologia, romance e shoujo. Vamos começar logo pela sinopse. Júlia, que possuía grandes habilidades na esgrima, foi morta depois de ser usada pelo homem que amava. Seu único crime foi ter vivido uma vida com uma cara feia por causa de uma maldição. Pouco antes de sua morte, ela testemunhou o fim de sua maldição antes de retornar ao passado. Agora ela jurou viver sua vida por si mesma. Como vemos na sinopse, o nome da protagonista é Júlia. Ela vem da família do Duque de Rosenthal, sendo assim o nome dela Júlia de Rosenthal. A família da protagonista foi amaldiçoada pela Bruxa do Fogo, e seus descendentes não puderam viver além de sua infância. Assim, o seu antepassado assinou um contrato com a Bruxa do Gelo para quebrar a maldição. Mas como resultado, sua aparência muda para feio e não retornará à sua aparência original, a menos que ele se torne um mestre da espada. Agora eu vou fazer a análise do que eu achei da história. Primeiro sobre a protagonista. A protagonista, na primeira vida dela, até mesmo agora na segunda, ela é uma pessoa com autoestima muito baixa por causa da maldição. Inclusive, sobre essa maldição, teve algumas coisas que me deixaram meio, digamos assim, incomodadas. Irei comentar sobre isso mais pra frente. Primeiro, que ela foi traída pela pessoa que ela amava, a única pessoa que ela achava que gostava dela de verdade, e no final a gente descobre que não, que foi justamente a pessoa que matou ela, só usou ela para subir de posição e mais nada. Da aparência dela, que a sociedade toda criticava ela só porque ela tinha uma aparência mais masculina, digamos assim, e por conta disso tudo, ela foi se sentindo mais triste, mais baixa, mais abandonada. Chegando até o ponto de que uma hora ou outra ela foi até intimidada. Logo quando ela morre, ela finalmente consegue se livrar da maldição, se tornando um mestre de espada, sendo que não adiantou de nada, já que ela morreu, né? Quando ela voltou, finalmente voltou no tempo, ela se formou um plano na cabeça dela que ela iria finalmente se livrar dessa maldição para ninguém humilhar ela. Então ela fala com o pai, avisa todo mundo e vai em viagem para lutar contra os monstros, levar o seu corpo ao limite. Nisso, quando ela chega lá, ela começa a lutar, começa a matar os monstros, os orcs, sendo que ela acaba se encontrando com uma quantidade enorme de monstros que tinha um outro mestre de espadas, que estava lá, que depois, futuramente, a gente descobriria que era o sobrinho do imperador, que ele estava lá lutando, sendo que ela não tinha força para lutar contra todos aqueles monstros, sendo que o lindo lá, maravilhoso, fez o quê? Foi-se embora, porque ele precisava resolver a vida dele. Aí ela ficou lá lutando e chegou ao que ela queria, né? Ela ficou tão exausta fisicamente, quase ao ponto de morrer, que finalmente ela liberou a maldição dela e conseguiu sair ilesa de lá e sem a maldição. Quando ela volta, todo mundo fica surpreso sem reconhecer ela, porque, uou, quem é você? Essa beleza não é aquela pessoa feia que era antes, mas todo mundo acredita porque o pai, que incrível que pareça, pega ela pra um duelo, em vez de perguntar o que coisas da infância que só os dois sabiam, não. Eles vão duelar. Ela ganha e finalmente ele diz: Não, você é minha filha mesmo. Passando isso, começa os preparativos para ela ir para a família imperial, porque a família, ela é da família, ela tem que aceitar, tem que seguir as ordens da família imperial, tem que proteger eles, como todo mundo da família faz. Sendo que quem foi que matou ela na vida passada? Quem? O príncipe herdeiro, quem ela ia ter que jurar fidelidade agora. Então a Linda faz o quê? Ela vai e diz assim na cara deles: Não, eu não quero, porque eu quero proteger o meu império, as pessoas do meu império, não esse babaca aí, porque ela é linda, ela é dessas. Nessa parte todo mundo ficou surpreso, porque ninguém imaginava que ela faria isso, nem mesmo o pai dela, que até perguntou o que ela estava fazendo, sendo que para que ela não seja punida, o pai mandou ela mostrar que ela finalmente tinha se tornado uma mestra das espadas. Com isso, o imperador viu que não podia por ela, que se eu não me engano só tinha 5, ou era 4, 5, sei lá, e ela era a primeira mulher, e inclusive a mais nova, que tinha de mestre das espadas. Com isso, ele literalmente obrigou ela a se tornar a líder dos Cavaleiros do Inverno. E é literalmente assim que começa a história.
A gente vai falar agora dos dois personagens, começando pelo príncipe herdeiro, que é Leonardo, o nome dele. Ele é o babaca que matou ela na primeira vida, que só usou ela para subir de posição, ganhar o seu segundo irmão e garantir a vitória pelo trono. Nisso, a bichinha acabou sofrendo na mão dele, porque além de ser intimidada pela sociedade, ela acreditava fielmente que ele gostava dela, porque ele fez ela crer isso, porque ele era um único e ela acabou tendo uma dependência emocional nele. Antes mesmo de matar ela, ele disse que, depois de apanhar ela, disse que sentia nojo dela, só suportava ver ela por causa da maldição, que ele achava ela muito feia. Enfim, nessa nova vida, a gente vê que ele tá tentando, né, manipular ela novamente, mas só que a protagonista, o Júlia, não está deixando. Então ele faz até, combina com sua majestade e faz um banquete em homenagem a ela para tentar convencer ela no dia do banquete mesmo, pede para dançar com ela e ela finge não dançar, inclusive lindamente, pisando nos pés dele, machucando os pés deles completamente. Finalmente, ela não vai cair no papo dele de novo. Graças a Deus, não é como outras pessoas, né? O ML eu vou deixar em off, Ai, que vocês vão ter que delícia! ver, mas só que ele é lindo, maravilhoso. Uma personalidade meio assim, paia, sabe? O mesmo de sempre, o mesmo clichê. Tem o Duque Rosenthal, que é o pai dela, que também sofre por ver a filha sofrendo, né, e tudo mais, mas só que ele é uma pessoa muito boa, assim, no meu ver. Não é aquele clichê, uma pessoa que não liga pra ela, né? Ele tenta ajudar a filha o máximo que pode, né? Mesmo sendo meio limitado, ele tenta ajudar. Tem Ginger, é uma pessoa que a gente vê que futuramente, em capítulos mais à frente, a gente vê que ela na primeira vida era uma pessoa muito bem-sucedida, sendo que na segunda ela se torna uma pessoa que acaba sendo intimidada, ao invés de Júlia, que na primeira vida ela não era intimidada, a Ginger nessa segunda vida é a pessoa que se torna intimidada por Aisha, que digamos assim, entre aspas, é a vilã, entre aspas. Falando sobre Aisha um pouco, ela é uma nobre caída, sendo que ela é muito bonita, se acha muito, então ela consegue conquistar facilmente os nobres homens para bancar ela os seus luxos, tudo mais, para subir de posição, e com isso que ela consegue voltar as pessoas todas contra aquela pessoa, no caso da história, Julia antes e agora Ginger. Futuramente, Ginger consegue se livrar disso com a ajuda da protagonista e Aisha, ela é expulsa dos cavaleiros. Pronto, esses foram os personagens que mais me chamaram a atenção. Claro que tem outros, tipo os cavaleiros, que são as ordens dela, né? Que eles também aparecem muito, mas o que eu falei agora foram os que mais me chamaram a atenção. Da história em si, eu achei o desenvolvimento meio assim, médio. Então eu separei aqui uns tópicozinhos pequenos para dar uma nota de 0 a 10. A arte mesmo eu achei vale um 7 de 10, porque é bonito, mas não é lá essas coisas. Os personagens em si é aquilo muito clichê. Eu dei 6 para ficar na média, sabe? O desenvolvimento eu dei 6, porque também é uma coisa muito clichê, não é uma coisa que a gente vê de outro mundo. E o entretenimento também tá nessa faixa etária de 6 a 7. Aí eu coloquei a média aqui, uns 6,25, sabe? Agora o que eu queria comentar é um ponto que eu achei meio negativo, que é voltando justamente aquilo que eu disse lá no começo, que é sobre a maldição. O ponto negativo sobre a história em si, a maldição, a arte, como a gente vê no manhwa, é que tem um preconceito muito evidente, porque é muito aparente assim, quando a gente olha para a personagem, quando ela tá com maldição e ela é uma pessoa negra que ela tem uma aparência mais masculina. Então tem o racismo e o preconceito contra as pessoas que têm traços mais masculinos. Isso foi um ponto que me incomodou muito, muito, muito mesmo. E quando a maldição sai dela, ela fica o quê? Branca, branca, quase transparente, mais branca que um fantasma. Então, isso é um
ponto muito negativo, na minha opinião. A história em si não é muito elaborada. A gente consegue adivinhar o que vai acontecer, consegue ter uma ideia, sabe? Não tem aquele mistério que prende a gente para ficar lendo. Então, não me chamou tanta atenção ainda. Lembrando que ele ainda está em lançamento. Essa análise que eu estou fazendo é com base na minha opinião do que eu li até agora. Eu li até o capítulo 25. Média final, 6,25. Com isso, ela ficou na média. Uhul, passou de ano. E aí, o que que você achou da minha análise com essa breve introdução? Você concorda, discorda? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Dá um like e obrigado por acompanhar até aqui.